Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Se estiver, glória a Deus por isso. E estando ou não, é tudo a vontade de Deus. É tudo da vontade de Deus. Perdão, não é tudo da vontade de Deus. Nem tudo acontece pela vontade de Deus, mas acontece pela permissão de Deus. Mas tudo acontece pela permissão de Deus. E tudo contribui para o nosso bem. Tudo que vem de Deus contribui para o nosso bem. Vamos estudar sobre apocatástasis, que significa apocatástasis tompantum, significa a restauração de todo o universo, ou, trocando em miúdos, a salvação de todos. Vou começar este vídeo fazendo um desafio para vocês. Alguém saberia responder quais foram os dois maiores teólogos que existiram nos 5 primeiros séculos da história do cristianismo? Muitos irão dizer que a resposta a essa pergunta é fácil, respondendo que os dois maiores teólogos desse período foram Santo Agostinho de Hipona e São Jerônimo, que viveram no início do século V. Concordo que ambos foram grandes teólogos, pois Santo Agostinho foi o que mais escreveu tratados teológicos, e São Gregório foi o maior especialista bíblico desse período, traduzindo a Bíblia inteira a partir das suas linguagens originais, o hebraico e o grego koiné, para o latim. Lamento informar para vocês que eles não foram os dois maiores teólogos dos 5 primeiros séculos. Tanto Santo Agostinho quanto São Jerônimo tiveram as suas teologias bastante influenciadas por um teólogo que viveu 2 séculos antes deles, chamado Orígenes de Alexandria. Quem discordar dessa informação lança um segundo desafio, o de estudar todos os escritos de Orígenes e como esses escritos influenciaram os maiores teólogos dos séculos 3, 4 e 5. Os maiores teólogos do mundo moderno do mundo moderno não deixam dúvidas quanto à estupenda genialidade teológica e bíblica de Orígenes de Alexandria, como, por exemplo, entre os protestantes, Stabat de Hermann, que disse, abre aspas, o melhor exemplo vem do mais erudito, prolífico e famoso teólogo dos 3 primeiros séculos cristãos, Orígenes de Alexandria. Orígenes era um verdadeiro gênio. A teologia de Orígenes era biblicamente enraizada do início ao fim. Fecha aspas, conforme está no seu livro Evangelhos Perdidos, publicado em 2008 pela editora Record, nas páginas 231 e 232. Abre aspas, pode-se dizer que todos os grandes teólogos do século IV devem alguma coisa a Orígenes, fecha aspas, como está no livro Os Padres da Igreja, séculos I ao IV, de Jacques Liébert, publicado em 2004 pela editora Loyola, na página 94. E que os santos Ambrósio de Milão, Gregório de Nissa, Agostinho de Hipona e São Jerônimo se inspiraram, e muito, em Orígenes, como está na página 104 desse mesmo livro. Erasmo de Roterdã, um dos maiores teólogos do século XVI, um humanista, se inspirou muito em Orígenes. Veja, abre aspas, Erasmo rendia-lhe uma homenagem nada banal, declarando que aprendia mais sobre a filosofia cristã em uma única página de Orígenes do que em 10 de Santo Agostinho, fecha aspas, ainda nesse mesmo livro e nessa mesma página. O saudoso cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes escreveu um livro intitulado A Técnica do Livro segundo São Jerônimo, publicado em 1993 pela editora Imago, onde na página 83 diz, abre aspas, a base mais garantida para o texto da Sagrada Escritura lhe é evidentemente dada pelos trabalhos de Orígenes, fecha aspas. Leonardo Boff, um dos mais polêmicos teólogos brasileiros, disse que, abre aspas, e Orígenes,
quiçá, o maior pensador cristão de todos os tempos. O maior pensador cristão de todos os tempos, fecha aspas, no seu livro Vida para Além da Morte, publicado em 1991 pela editora Vozes, na página 85. Mas, para quem duvida destas informações, vejam o que Bento XVI, o Papa teólogo, diz. Abre aspas, o bispo Ambrósio de Milão, que aprendera a ler as escrituras das obras de Orígenes, introduzi-la depois no Ocidente para a entregar a Agostinho e a tradição monástica sucessiva. Fecha aspas. No seu livro Os Padres da Igreja, apresentados por Bento XVI, na página 5, no capítulo 5, perdão. O saudoso D. Estevão Bittencourt, o maior teólogo católico da América Latina, elogiou várias vezes a genialidade bíblica e teológica de Orígenes, desde a página 57 até a página 150 do seu curso de patrologia, publicado pela escola Mater Ecclesiae, onde nas páginas 63 e 64 diz, abre aspas, já quando vivo, Orígenes foi considerado o mais insigne teólogo da igreja grega. A fecundidade literária de Orígenes ultrapassa de todos os padres da igreja todos os padres da antiguidade cristã. Fecha aspas. Na página 148 desse mesmo curso de Dom Estevão, declara que São Jerônimo, abre aspas, em 379, partiu para Constantinopla e prosseguiu seus estudos sob a direção de Gregório de Nazianzo, bispo da cidade. Este e Gregório de Nissa o incentivaram a ler Orígenes, que desta maneira muito influenciou os trabalhos exegéticos de Jerônimo. Em Alexandria, Jerônimo passou 30 dias em companhia de Dídimo, o cego, que o confirmou no método exegético de Alexandrino e Origenista. Fecha aspas. E que, abre aspas, a partir de 381, Jerônimo se entusiasmou pelas obras de Orígenes, fecha aspas, no final da página 150 do curso de patrologia de Dom Estevão Bittencourt. Poderia ficar horas falando da genialidade bíblica e teológica de Orígenes, mas para não tornar este vídeo longo demais, é bom revelar que Orígenes foi o teólogo que mais citou o Novo Testamento. Veja, abre aspas, somente Orígenes citou o Novo Testamento mais de 32 mil vezes, ou seja, mais que todos os autores do segundo e terceiro século combinados. Fecha aspas. Conforme nos revela o professor adventista Wilson Paroski, no seu excelente livro Origem e Transmissão do Texto do Novo Testamento, publicado em 2012 pela Sociedade Bíblica do Brasil, no meio da página 73. E o professor Wilson vai ainda mais longe, na página 79, ao confirmar que Orígenes foi, abre aspas, o mais completo conhecedor da Bíblia entre todos os escritores da Igreja primitiva. Contra Celso, a defesa mais profunda e convincente da fé cristã que o mundo antigo produziu. Fecha aspas. Também estudei esse livro e concordo com o professor Wilson. Também estudei esse livro Contra Celso e concordo com o professor Wilson. São Jerônimo declarou que Orígenes foi, abre aspas, o maior mestre desde os apóstolos. Abre aspas, o maior mestre desde os apóstolos, fecha aspas. Confira essa preciosa informação nos livros História do Cristianismo, de Paul Johnson, publicado em 2001 pela editora Imago, na página 136, e Depois de Jesus, o Triunfo do Cristianismo,
das seleções Réderes de Geste, na página 158. Se São Jerônimo, um dos maiores teólogos dos 5 primeiros séculos, declarou isso, quem somos nós então para duvidar? Mas vocês devem estar se perguntando, o que será que tantos e tão efusivos elogios à origem de Alexandria tem a ver com a apocatástasis, com a salvação universal de todos? É que, sendo o maior estudioso das Sagradas Escrituras dos 5 primeiros séculos, além de ter vivido numa época, no início do século III, que ainda era possível ter acesso aos textos originais, aos textos primordiais da Bíblia Sagrada, Orígenes viu nas Escrituras que todos os seres humanos, sem exceção, irão se salvar através de Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador. Mas entre a morte e a ressurreição, cada um pagará por todas as maldades que cometeram em vida, como uma espécie de purificação, com uma duração e intensidade de acordo com os pecados cometidos por cada um, e que não tem nada a ver com a doutrina do purgatório ensinada pela Igreja Católica. Orígenes nos revela isso no seu livro Tratado sobre os Princípios, que é o número 30 na coleção patrística, publicado pela editora Paulus, e o seu maior discípulo, São Gregório de Nissa, nos seus livros A Criação do Homem, A Alma e a Ressurreição e a Grande Catequese, também da coleção patrística, publicado pela editora Paulus, sob o número 29, desenvolve ainda mais do que o seu mestre as explicações de como se dará essa salvação de toda a raça humana sem exceção. Ou seja, nos 5 primeiros séculos da era cristã, não existia uma doutrina de que a punição no fogo do inferno duraria para sempre. Entretanto, no meio do século VI, ocorreu uma terrível reviravolta teológica, e todos passaram a acreditar que quem vai para o inferno jamais sairá de lá. O mais vergonhoso nisso tudo é que a esmagadora maioria das igrejas acreditam nesse absurdo até os dias de hoje. Essa terrível reviravolta aconteceu porque todo o Império Oriental defendia a heresia do monofisismo, heresia que prega que Jesus Cristo não é totalmente homem, mas que a humanidade de Jesus foi completamente absorvida na divindade de Cristo. Entretanto, isso tem uma implicância teológica terrível. Isso é uma blasfêmia, pois se Jesus Cristo não é totalmente homem e totalmente Deus, então jamais poderia ter salvo a humanidade. Essa doutrina foi totalmente combatida nos concílios de Éfeso e de Calcedônia, nos anos 431 e 451, respectivamente. Apesar dessa doutrina do monofisismo ter sido devidamente rechaçada nesses 2 concílios, voltou fortalecida no início do VI século. Entretanto, justamente os discípulos de Orígenes, os origenistas, estavam sendo bastante eficazes, bastante eficientes ao combaterem essa heresia, exatamente igual na capital do Império Romano, Constantinopla. É exatamente isso que nos revela Dom Estevão, veja. Abre aspas, por essa época, os origenistas, pelo fato de combater uma famosa heresia cristológica dita monofisismo, gozavam de grande prestígio, mesmo em Constantinopla, fecha aspas, que era justamente a capital de todo o Império Romano daquela época. Como está na página 47 do seu curso de História da Igreja, publicado pela Escola Mater Ecclesiae. Abre aspas, gozavam de grande prestígio, fecha aspas, ao combaterem o monofisismo, justamente na capital do Império Oriental, que era todo monofisita, causou uma revolta em todo o clero oriental, que exigiu providência do imperador Justiniano. Justiniano, depois de se reunir com todos os seus conselheiros, elaboraram uma lista com 10 anátemas, 10 condenações contra as doutrinas origenistas, e que o suprassumo dessa lista era
de condenar quem não acredita que quem vai para o inferno jamais sairá de lá. Os seres humanos. Estou me referindo aos seres humanos. O objetivo sórdido dessas 10 condenações não era da salvação das almas, mas no enfraquecimento sumário das doutrinas originistas, remontando ao seu mestre Orígenes de Alexandria. Com os originistas bastante enfraquecidos por essas condenações, o caminho para a heresia do monofisismo estava novamente livre. É muita informação para transmitir aqui, por isso, por favor, assistam o meu outro vídeo intitulado Os Bastidores do Concílio de 553, onde provo com uma documentação bibliográfica notável que o imperador Justiniano sequestrou, aprisionou e humilhou o Papa Vigílio de todas as formas imagináveis e inimagináveis, até que assinasse de próprio punho todas essas mudanças no Concílio de Constantinopla II, no ano de 553 DC. Depois desse concílio, todas as doutrinas teológicas de Orígenes foram rechaçadas pela Igreja Católica. Mas São Gregório de Nissa, que desenvolveu ainda mais que o seu mestre a doutrina da apocatástase, não foi silenciado, nem nunca foi chamado de herege. Muito pelo contrário, ele foi declarado, abre aspas, coluna da ortodoxia, fecha aspas, no Concílio de Constantinopla I, no ano de 380. Ele foi comparado com São Tomás de Aquino por fazer uma perfeita síntese entre a fé e a razão, como está no livro Um Santo para Cada Dia, de Mários Garbosa, editora Paulinos, na página 81. É reconhecido como o maior teólogo de todos, como o maior de todos os teólogos até o século VIII, onde diz que São Gregório de Nissa, abre aspas, era tão apreciado, mesmo tempos depois da sua morte, 4 séculos depois, que no 7º Concílio Geral da Igreja, realizado em Nicéia no ano 787, recebeu o título de Pai, abre aspas, Pai dos Pais da Igreja, fecha aspas. Como está nos livros Crítica Textual do Novo Testamento, no meio da página 70, e também Origem e Transmissão do Texto do Novo Testamento, no meio da página 77. E alguém seria capaz de me explicar que contradições absurdas são essas? Com esse maldito concílio, o dogma de fé de que os seres humanos ficarão eternamente no inferno foi promulgado e assim permanecendo inalterado até os dias de hoje. Pela primeira e única vez na história mundial, o dogma de fé foi inventado para favorecer uma heresia cristológica. Depois desse nefasto concílio, a heresia do monofisismo ficou ainda mais fortalecida, tendo que ser combatida novamente no Concílio de Constantinopla III, no ano 680. Mas o falso dogma de fé de que os seres humanos que vão para o inferno permanecerão ali eternamente permanece inalterado até os dias de hoje. Isso é vergonhoso demais. Isso é vergonhoso demais, minha gente. Demais. Quanto aos que duvidarem de todas essas informações, lanço um terceiro desafio, de que estudem profundamente, seja nos livros de história ou de teologia, sobre todos esses fatos, desde os primórdios do cristianismo até a realização do nefasto Concílio de 553. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.